Então tá. O estudo do sinal da função. O que é estudar o sinal da função? É fazer uma espécie de análise. Olha só, estudar o sinal é analisar, vou pôr aqui, ó. Analisar o sinal, né? Do y. Ou seja, eu vou verificar quando é positivo, quando é negativo e quando ele é zero. Então, é isso que é analisar o estudo do sinal da função, certo? É verificar quando que a função é positiva, quando que ela é negativa e quando que ela é zero. Deixa aqui, chegou mais alguém. Alice, ok. Ok, Alice, bom dia, bem-vinda. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Aqui. Bom, olha só. O estudo sinal, eu vou fazer nesses exemplos usando o método visual, usando o método gráfico. Na prática, depois, no teu exercício, se tu não quiser fazer o desenho, não é necessário, não precisa. Eu vou te mostrar como é que tu pode fazer sem o desenho. Mas aqui eu vou te mostrar o desenho que fica mais completo, né? Fica com um aproveitamento de correção mais interessante. Então, olha assim, eu quero estudar o sinal dessa função real de variável real determinada por y igual a x mais 1. Lembra que y igual a x mais 1 é o mesmo que f de x igual a x mais 1. Ok, a mesma coisa. F de x e y para nós não vai fazer tanta diferença. Bom, primeiro passo, o que tu vai fazer? Tu vai calcular a raiz dessa função. Para calcular a raiz, lembra da outra aula, tu faz o y igual a zero. Vou pôr assim, ó, raiz é onde o y é zero. Então, tu vai ter x mais 1 igual a zero. É só pegar a lei da função aqui, ó, e estabelecer a igualdade a zero. Sempre assim. E aí vai isolar o x é igual a menos 1. Esse menos 1 justamente é a raiz. De posse dessa raiz, tu vai fazer o segundo passo. O segundo passo é o esboço do gráfico. Não chega a ser um gráfico completo, tá? É só um esboço. É um resumo do gráfico. Esboço do gráfico. E por isso que eu calculei a raiz para fazer esse esboço. Como é que vai ser esse esboço do gráfico? Tu vai fazer uma linha horizontal, sempre assim, fazer uma linha horizontal. Deixa eu aqui diminuir a espessura. Essa linha horizontal representa o eixo X, tá? É como se fosse aqui o eixo X. Vou por assim então, ó. Isso aqui representa o eixo X. E aí, nessa linha horizontal, eu vou marcar justamente a raiz que eu calculei, que é o menos 1. Então, eu faço uma bolinha aqui. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Faço uma bolinha aqui, fazer de... Olha só, faço uma bolinha e digo, olha, essa bolinha é a posição do x igual a menos 1. Então, isso aqui é menos 1. Tá feito. E aí, eu vou traçar o gráfico da reta, passando menos 1. Lembra que a reta corta o eixo x na raiz. Na função é sempre assim, né? Onde é a raiz, o gráfico corta o eixo x. Então, eu sei que vai cortar o eixo x nesse menos 1, uma reta. Então, essa reta, ela pode ser com um aspecto assim, ó, subindo, ou ela pode ser uma reta com aspecto assim, ó, descendo. Então, tem essas duas possibilidades. Como é que eu vou saber se vai subir ou se vai descer, Sor? Bom, e tem que lembrar da outra aula que nós vimos, que quando o coeficiente do x aqui, ó, quando ele é positivo aqui, quando eu tenho antes do x positivo,
a reta vai ficar subindo. A reta sobe. Vai ficar assim, ó, a reta subindo. Quando antes do x aqui for negativo, for menos alguma coisa do x, a reta desce. Isso nós vimos na outra aula. Até tinha atividade sobre isso. A reta desce. Então, como eu verifico que antes do x é positivo, a reta vai ficar subindo. Então, eu vou colocar aqui o desenho da reta subindo, bem tranquilo. Ó, aí tu escolhe qual é a inclinação que tu vai dar. Vai fazer isso aqui, ó. A reta ficou subindo. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Tá aí o esboço do gráfico. Certo? Agora tem que pensar assim, ó, sempre. A parte de cima da reta é a parte positiva. Então, isso aqui, ó, é a parte positiva. Isso aqui, ó, é a parte negativa. Parte de cima sempre é positiva, parte de baixo é negativa. Então, eu vou fazer um esqueminha assim, ó, sempre. O y, ele é maior que zero para x. O y é igual a zero para x. O y é menor que zero para x. Então, isso sempre terá no teu exercício. Eu já posso até armar aqui, ó. Para o exemplo 2, eu já sei que o final, para mim, será isso, ó. Y maior que zero para x. Y igual a zero para x. E y negativo, y menor que zero para x. Isso é estudar o sinal. É completar isso. Então, agora falta completar aqui, ó. O que é x aqui, o que é x aqui, o que é x aqui, o que é x aqui e assim por diante. Tá? Então, sempre vai fazer isso. Então, estudar o sinal, como eu falei, ó, é analisar o sinal do y. Quando é positivo, quando é negativo e quando é zero. Ó, y é maior que zero é positivo para os x. Y igual a zero para os x. Y é menor que zero, negativo para os x. Então, é isso. Então, eu vou olhar, ó. Onde é que o y é positivo? Aqui, ó. Aqui ele é positivo. Então, quais são os x que proporcionam isso? Tu vai olhar que são esses x aqui, ó, que estão depois do menos 1. Consegue observar que os x que estão à direita do menos 1, eles vão lá para cima, ó, e batem no y positivo. Se eu descer aqui com os x depois do menos 1, ó, eles vão ficar no vazio. Não tem nada acontecendo aqui. Então, os x que estão depois do menos 1, eles se relacionam, eles se correspondem com y que estão lá em cima, com y que são positivos. Então, o y é maior que zero para quais x? Para os x que são maiores do que menos 1. Tranquilo? E o y é negativo aonde, Sor? Aí eu vou olhar aqui, ó, na parte negativa, a parte de baixo, são aqueles x que estão antes do menos 1. Então, o y ele é negativo para os x que estão antes do menos 1, ou seja, para os x que são menores que menos 1. Simples assim. E onde é que o y é zero? Bom, o y é zero aqui aonde, ó? Na raiz, né? Quando eu faço o y igual a zero, eu chego na raiz. Então, o y é igual a zero para x igual a raiz igual a menos 1. E aí está feito o estudo dessa função. O estudo do sinal dessa função. Tranquilo? Então, é simplesmente isso. Vai fazer esses passos. Ó, primeira coisa, calcula a raiz. Segunda coisa, faz o esboço do gráfico usando essa raiz no eixo x. E aí depois monta esse esqueminha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a resposta, né? É a própria análise do sinal. Tranquilo? Então é isso. E agora eu vou fazer a mesma coisa no segundo exemplo. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, senhor. Então tá. Então eu vou fazer assim, ó.
Nesse segundo exemplo, primeira coisa, o que, que é? É a raiz. Então, o primeiro passo aqui, ó, é fazer y igual a zero, para calcular a raiz. Então, menos 2x mais 6 igual a zero. Vou isolar, menos 2x, vem para cá igual menos 6, na falsa passagem, x igual menos 6 divide por menos 2, e aí eu tenho que x é igual a 3 positivo. O que é esse 3? É a raiz. Então, esse 3 vai ser a bolinha que eu vou botar no eixo x. Então, vou agora para o segundo passo, que é o esboço do gráfico. Lembra que eu começo com uma linha horizontal. Deixa eu botar ela mais para cima aqui. Uma linha horizontal. Vou colocá-la na mesma cor do outro. Vou fazer a bolinha na raiz. Bolinha na raiz. Bolinha. Aonde que é a raiz, senhor? É o 3. Bolinha no 3. E agora eu vou fazer a reta passando aqui nesse 3. Essa reta pode ir passando assim, ó, subindo. Ou essa reta pode passar no 3 aqui, descendo. Como é que eu vou saber se sobe ou se desce? Aí lembra, ó, se eu tenho mais antes do x, a reta sobe. Se eu tenho menos antes do x, a reta desce. Aí eu olho aqui e verifico que eu tenho menos 2. Então, é menos antes do x. Então, essa reta vai descer. A reta, na hora de fazer o esboço do gráfico, a reta desce. Então, venho aqui e vou fazer essa reta. Vou fazer o tracinho aqui, ó, bem caprichadinho, da reta descendo. Vou colocar de vermelho. E tá aí a reta descendo. Bom, aí lembra que esta parte aqui, ó, é a parte de cima. Deixa eu fazer de verde. Essa parte aqui, ó, é a parte de cima. Essa parte é a parte de positivo. Sempre o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Então dá para dizer que o positivo é que eu posso usar aquele mesmo desenho que eu fiz lá, ó, daqui para cima, ó. Isso aqui é a parte positiva. E daqui para baixo, que está na parte negativa de y. Então, aqui é a parte negativa. Bom, agora eu faço a análise. Onde é que eu tenho coisa positiva? Eu tenho coisa positiva depois do 3 ou antes do 3? O que tu acha? Antes do 3, olha só, esses x aqui, ó, que estão antes do 3, é que vão me dar, é que vão causar os y positivos. Então, eu vou completar aqui, ó. Quando é que o y é positivo? Quando é que o y é maior que zero? Quando o x estiver antes do 3, ou seja, quando o x for menor que 3. E quando é que o y é negativo? Quando é que o y é menor que zero? Quando ele está antes do 3 ou depois do 3? Onde é que ele é negativo? Antes ou depois do 3? Depois. Depois do 3. Ó, depois do 3, ó, os x, eles descem, ó, eles se relacionam aqui na parte de baixo, na parte negativa. Então, significa que o y negativo, para os x, esse x aqui ficou feio, ó, para os x que são maiores que 3, ou seja, que estão depois do 3. E onde é que o y é zero? Bom, lembra que o y é zero sempre na raiz. Isso não muda. Então, o y é zero na raiz, que é 3. Então, simplesmente, y é zero para x igual a 3. Tá aí. Então, esse é o estudo do sinal, ó. É isso aqui, ó. E aí, lá no exercício que tu vai receber hoje, o link lá do Google Forms, tu vai ter isso. Tu vai receber a função e ele vai botar nas alternativas coisas assim, ó.
vai colocar isso aqui. E um deles vai estar certo. Um dos itens vai estar certo. Então, vai ter que fazer o estudo sinal e verificar qual alternativa que tem aquilo que tu fizeste. Certo? Então, isso é estudo sinal. Bom, lembra que eu falei que para fazer o estudo sinal, eu posso usar o desenho, que aí fica com uma riqueza, né? Eu consigo enxergar que a parte positiva aqui, ó, é feito para os x depois, para os x maiores que menos 1, e a parte negativa, nesse gráfico do primeiro exemplo, são os x que estão antes do menos 1. Eu consigo enxergar isso, né? É um método observativo, visual. E aqui também eu percebo da mesma forma que os y positivos, a parte de cima, está antes do 3, então x menores que 3, e a parte negativa eu tenho para os x que são depois do 3, x maiores que 3, que me dão os y negativos. Então eu consigo observar isso, eu consigo localizar isso geometricamente. Mas eu te falei, eu posso fazer um estudo do sinal sem o gráfico, só com a raiz. Tá? Dá para fazer isso. Me baseio no que daí? Olha só como fica fácil. Quando a função ela é crescente, quando a reta sobe, quando antes do x é positivo, então se antes do x aqui, ó, for positivo, o que acontece? O sinal que tem no y é o mesmo sinal que tem na raiz. Olha só, maior que zero, maior que a raiz. Menor que zero, menor que a raiz. Sempre, isso é lei, certo? Então, quando antes do x for positivo, já sabe que o sinal é o mesmo. Maior que zero, maior que a raiz, menor que zero, menor que a raiz. E aí, claro, igual a zero vai ser igual a raiz, isso não muda. Quando antes do x for negativo, como aqui, ó, eu tenho menos 2 antes, então antes do x eu tenho menos. Quando antes do x for menos, os sinais ficam virados. Ó. Maior que zero, tu vai usar menor que a raiz. É o contrário. E menor que zero, tu vai usar maior que a raiz. Então, simplesmente isso. Então, na realidade, só precisa o quê? Calcular o valor da raiz. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, numa lâmina em branco, sem usar o gráfico. Tá? Só fazendo pela regrinha que eu te mostrei agora. Pode ser? Deixa eu abrir aqui uma lâmina em branco. Olha só. Deixa eu colocar aqui uma função f de x ou y, tá? f de x ou y igual, sei lá, 10x menos 60. Bom, primeira coisa, eu vou calcular a raiz. Disso eu não escapo. Tá? Tem que calcular a raiz. Para calcular a raiz é só pegar a função, é a lei, 10x menos 60, e vou igualar a zero. E aí saio isolando o x. 10x igual a 60. X igual a 60 divide pelo 10. X igual a 6. Então, isso aqui é a raiz. É o corte no eixo x. Não preciso fazer gráfico. Eu até posso fazer o gráfico. Ah, lá, gráfico. Ah, muito bem. Bota o 6 aqui. A reta está subindo porque aqui no 10 é positivo. Ah, certo. Vai subir ali. Tarararara. E aí posso analisar. Mas eu já posso colocar direto assim, ó. Y maior que zero para x. Y igual a zero para x. E y negativo, y menor que zero para x. Isso sempre vai ter que fazer. E eu vou completar. Ó. Como antes do x é 10 e é positivo, vai ter o mesmo sinal. Maior que zero, x maior. Menor que zero, menor. E aqui o igual. É só pegar e botar a raiz. Ó, x igual a 6. Então, y maior que zero para x maior que 6.
y igual a 0 para x igual a 6, y menor que 0 para x menor que 6. Pronto, não sei do desenho. Então é só observar que como aqui é positivo, tu vai repetir o sinal aqui em relação à raiz. Fica mais rápido. Um outro exemplo para encerrar. F de x igual a menos 8x, tá aqui menos de novo, menos 24. Bom, primeira coisa, vou calcular a raiz. Eu quero fazer a análise do sinal, eu preciso da raiz. Para achar a raiz, pega a lei, menos 8x menos 24, estabelece igualdade a zero. Menos 8x igual, faz a falsa passagem, igual a 24. X igual 24, divide por menos 8, aqui tem que cuidar, né? Ó, menos 8 multiplicando. Se eu faço a falsa passagem, ele continua menos 8 dividindo. E aí o x é igual a 24 divide por menos 8, menos 3. Então isso é a raiz. Eu posso fazer o gráfico, né? Desenhar aqui a retinha do x, boto menos 3 aqui e faço a reta descendo. Por que descendo, senhor? Porque antes aqui é negativo. Eu posso fazer usando o desenho. Mas se eu quero fazer a regra prática, eu já parto direto para y maior que 0 para x, y igual a 0 para x, y menor que 0 para x. E aí vou completar. Como eu observo que neste exemplo, o que está antes do x, ó, ele é negativo, o que acontece? O sinal vai inverter. Y é maior que 0 para x menor. Y é menor que 0 para x maior. É só pôr a raiz. Y maior que 0 para x menor que menos 3. Y menor que 0 para x maior que menos 3. E y igual a 0 para x igual a menos 3. O igual não muda. Está aí a discussão do sinal desses dois exemplos sem a realização do gráfico. Mas se tu fizer o gráfico, melhor, né? Fica mais bonito. Tu vai fazer o cálculo e vai interpretar isso geometricamente. Fica mais rico. Mas tu pode usar também essa regra prática de manter a desigualdade se for mais e inverter a desigualdade se for menos. Tranquilo isso? Sim? Estão vivos? Sim, sim. Ah, tá. Beleza? Que bom, fico tranquilo agora. Muito bem. Então, isso é uma parte da aula de hoje, estudo do sinal da função. Se eu te mostrar aqui, ó, tu vai verificar. Ó, vou te mostrar aqui o nosso exercício. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é a chamada. Olha a chamada de vocês aqui, que bonitinho, ó. Olha os nomezinhos de vocês aqui. É muita tecnologia. Deixa eu fazer a chamada de novo aqui. Tu vai ver como é que fica legal isso aqui, ó. Opa. Onde é que tá o negócio aqui, pô? Aqui, acho que é aqui. Aqui, ó. Vou fazer a chamada de novo. Vou clicar aqui, ó. Layer Room. Aqui, ó. Clico aqui. Pá. Cliquei. Ó. Ele vai criar uma outra coluna aqui. Ainda não criou, mas ele vai criar aqui, ó, processando. Vai aparecer aqui os nomezinhos de vocês de novo, de quem está na aula ainda, né? Deixa eu ver. Tá meio lento o negócio, mas vai. Ih, falhou? Não, vai aparecer aqui. Ué. Ainda não? Será que falhou? 11h21, tem que dar aqui uma chamada. Ah, tá aqui, ó. 11h21 aqui, ó, nessa coluna, ó. A chamada de vocês aqui, ó. 11h21.
Muito bem. Eu tinha feito depois aqui a 10h45. Aqui 11h01 e agora 11h21. É, muito bem. Tá, não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar isso aqui, ó. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tá meu drive. E aqui então. Aqui tá a atividade de vocês, ó. Que eu vou enviar daqui a pouquinho. Ó, turma 101, 27 de agosto, blá blá blá. Ó, escreva seu nome. Ó, a partir da discussão dos sinais, blá blá blá, função 5x mais 20, é correto afirmar que. Aí ele vai dizendo, ó, f de x é menor que 0 para x igual a menos 4. Será que é isso? F de x igual a 0 para x igual a 4. Será que é isso? Aí tu vai fazer a discussão e vai verificar qual dessas alternativas se encaixa naqueles 3 coisinhas que tu fez ali. Aqui é a mesma coisa, ó, é discussão discussão de sinais também, ó. Mesma coisa, vai calcular a raiz e vai olhar. Aqui é negativo, vai inverter o sinal, mesma coisa. E aqui depois tem 2 questões sobre função representada por mais de uma lei, que é o que eu vou dar agora. Certo? Então tá aí a atividade de vocês. Já vou colocar aqui então, ó. Enviar. Vou copiar o link aqui. Copiar. E já vou colocar lá no chat. Olha só aqui, ó. Chat. Vai aqui. Você Ctrl V. Ó, tá aí a atividade de hoje, certo? Aí respondam e enviem como sempre. Se vocês estão devendo alguma atividade daquelas que eu já enviei e não fizeram, elas estão abertas ainda. Aproveitem, tá? De repente, uma hora eu vou fechar essas atividades. As atividades, elas são, a princípio, exclusivas para quem vem na aula. É para medir as pessoas que estão vindo na aula. Quem não está vindo na aula, não ganha o link. Essa é a ideia. Tá? Então, estão ainda abertos lá os links para vocês fazerem as atividades, quem não fez ainda. A hora que eu fechar, eu não vou receber mais. E aí tu vai ficar sem aquela atividade. Tá? Lembra, são 4 questões a cada aula. Certo? Então tá dada a dica aí. Quem ainda está meio perdido, vai fazendo. Então tá, vamos para a continuidade. Agora, que é função através de mais de uma lei. Deixa eu aqui abrir. Não tem como ver a resposta quando eu termino? Não, né? Não tem mais, eu tirei essa função. Queria ver qual foi que eu errei. É, mas sabe por que eu fiz isso? Eu vou te explicar. Quem está perguntando? Davi. É que assim, Davi, o que acontece? Sempre no meio das pessoas honestas, tem aquela pessoa que é desonesta. Né? Então, o que o pessoal estava fazendo? Como dava para ver a resposta que estava onde tinha errado, o pessoal fazia ali, marcava, em vez de botar o nome, os caras botavam uma coisinha qualquer, botavam um pontinho, botava um nome qualquer, botava, sei lá, Juliano, que nem existia Juliano na turma, por exemplo, certo? Eu botava um pontinho e ia enviando. E aí marcava e verificava se acertava. Então ele enviava várias vezes. A hora que ele via que estava tudo certo, ele botava o nome dele e enviava de novo. E eu não sabia quem é que tinha feito aquilo, entendeu? Porque não tinha nome, só tinha um pontinho. Porque a pessoa podia verificar o que errava e o que acertava. Então agora o que eu fiz? A pessoa marca, ela não sabe se acertou ou se errou. Então não dá pra fazer isso, tá? Não dá pra ficar... Até dá pra ficar enviando várias vezes, mas não vai saber se acertou ou se errou. Então foi por isso que eu desmarquei lá as opções. Tá? Em função disso, as pessoas... E pior que dá pra saber qual é a pessoa que envia pelo horário, entendeu? Porque tu envia. E a pessoa era tão azarada que ela fazia isso por último. Ela era a última pessoa a enviar, quer dizer, todo mundo já enviou. Então ela ficava enviando depois. Todo mundo enviou até as 10 da manhã. Daí 11 horas da manhã ela ficava enviando várias vezes, entendeu? E depois às 11h50 ela enviava pela última vez. Então quem é a pessoa? É essa que enviou por último, né? Porque todo mundo já havia enviado antes, com o nome. Então eu já sabia quem era. Então, eu sabia quem era a pessoa. Tu vai atrás, tu consegue ver pelo horário, tu consegue ver pelas outras respostas, tu vai eliminando, tu sabe quem é, certo? Então, eu fiz agora. Então agora não dá mais pra ver, certo? Só depois. Vale quantos pontos, senhor? Vale assim, ó. Essa nota
É como se fosse uma prova única dividida em dias, tá? Ela tem um peso. O peso é. Agora não, eu acho que é peso 4, se eu não me engano. Peso 3 ou peso 4, tá, Davi? Eu não vou te dar essa certeza. Então, tipo assim, ó. Vamos supor que durante todo o bimestre eu fiz 8 forms, tá? 8 avaliações dessas. Então, 8 vezes 4, 32. São 32 questões. É como se fosse uma. Tem um eco aí. É como se fosse uma prova de 32 questões. Entendeu? Aí eu vejo quantas tu acertaste daquelas 32. E aí vai dar a nota proporcional aos 3 pontos ou aos 4 pontos. Tá certo? Então é como se fosse uma prova que tem um peso. Certo? Então junta tudo numa mesma. Se tu deixa de fazer um dia, tu perde aquelas 4 questões. Quer dizer, tu já tá errando 4. Tipo isso. Certo? Das 32, se for 32 no caso. Tá certo? Então é assim que é feito. Então tá. E aqui nós vamos para o próximo assunto da aula, que é o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Na realidade aqui a gente vai fazer duas coisas hoje, tá? Nós vamos fazer o gráfico da função e nós vamos fazer também... Opa, ficou espesso aqui, deixa eu diminuir. E nós vamos fazer também o valor numérico dessa função. Então nós vamos fazer duas coisas nestas leis ou nessas funções definidas por mais de uma lei. Nós vamos fazer o gráfico e também valor numérico. Lembra o que é valor numérico? Valor numérico é como se fosse o resultado de um y, né? Como se fosse o resultado y para a substituição do x por um certo valor. Isso é valor numérico. Nós já fizemos isso antes, em função afim. Inclusive teve atividade do Google Forms, eu acho que foi no último Google Forms, no último formulário que eu mandei, tinha uma atividade de valor numérico. Ou no último ou no penúltimo, não tenho certeza. E aí o que acontece? É o que a gente vai fazer aqui também, a gente vai calcular o valor numérico, a gente vai substituir o x por alguma coisa, certo? Bom, primeiro vamos pensar no gráfico. Esse aqui é um gráfico bem simples, é o exemplo que tem no material de vocês. F de x igual a 2, se o x é menor ou igual a 1, e f de x igual a x mais 1, se o x for maior que 1. Deixa eu localizar vocês aqui. Ainda é livro 2, é o final do livro 2, é a última parte do livro 2 que a gente está vendo. É a última aula dentro do livro 2. Isso está na página... Senhor, também que tá ruim de novo. Como é que é? O microfone tá ruim de novo. É porque eu estou falando mais longe. Melhorou agora? Voltei. Eu estava longe do microfone. Sim? Tá bom? Isso. Eu me afastei para pegar o livro ali, mas deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O estudo sinal no livro de vocês está na página 23. Certo? Os exemplos que eu fiz estão na página 24. E a parte de função definida por mais de uma sentença, ou por mais de uma lei, está na página 22. Então esse exemplo que eu vou fazer agora está na página 22. O livro de vocês só tem este exemplo. Tá? É o exemplo que eu vou fazer agora e depois eu vou fazer um exercício do livro. Então assim, vou construir o gráfico definido por mais de uma lei. Então olha só, o gráfico ele vai ter dois pedaços. Ó. Ele vai ter esse pedaço aqui, é como se fosse um gráfico, e aqui vai ter um outro pedaço como se fosse um outro gráfico, mas no mesmo desenho. Então é como se fosse isso. Então eu vou criar aqui, ó, os sistemas de eixos coordenados. Já vou partir da construção do XY. Mais ou menos assim. Aqui ficou um pouco espesso, eu faço aquela diminuída. Ok. Esse é o eixo Y. Vou fazer o eixo X por aqui. Ó, tá aí o gráfico. Então eu vou fazer
aqui, opa, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Então diz assim, ó, que f de x igual a 2. Olha só, f de x igual a 2, aqui é um valor constante, ó. Isso aqui é de uma função constante. Lembra então que vai ser uma reta paralela ao x. Paralela a x. Paralela a x. Então, paralela a x passando no 2. Quando isso, Sor? Quando que vai ser paralela a x? Quando o x for menor ou igual a 1. Quer dizer, quando o x estiver antes do 1 ou até igual propriamente ao 1, eu tenho que a função é constante, é uma reta, paralela ao eixo x, cortando o y nesse 2. Conforme nós vimos isso na outra aula, a função constante é isso, né? Uma paralela ao eixo x, cortando o y no valor dado, nesse caso é o valor 2. Então, vou fazer aqui em vermelho uma linhazinha representando isso. Olha só, paralela, que eu vou dizer que é o 2, ó. Faço a olho, ó, reta aqui paralela. Vou colocar até aqui, ó, mais ou menos até aqui. Até aqui. Ó. Vou fazer isso de vermelho para diferenciar, dizer que é o gráfico. Aí eu tenho isso. Nota que essa função constante, esse pedaço de função constante aí, ele é, ó, até o x igual a 1. Ó. Aqui é o 1, porque está dizendo, ó, que é igual a 2 quando o x for menor ou igual a 1. Então, inclusive, aqui tem uma bolinha que dá para fazer, ó, fechada aqui, ó, porque pode ser igual a 1. Então, esse pedaço se refere a essa parte da função. Está pronta a parte de cima. O y é igual a 2 se o x for menor ou igual a 1. Quer dizer, do 1 para trás, x igual a 2. Só vou colocar aqui para ficar mais legal. Olha só, aqui esse ponto aqui, ó, é o 2. Corta o y no 2. Esse lugar aqui é o 2. Muito bem. E o resto, professor? Do 1 em diante. Bom, quando o x for maior que 1, aí é outra lei. Aí a lei é x mais 1. Então, vou pensar assim, ó. Vou colocar, por exemplo, isso aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui o 2, ó. Para ficar mais ou menos proporcional, o 2. Então, se o x agora é 2, eu faço uma espécie de mini tabela aqui, ó. Eu tenho um x e eu tenho um y. Que x que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o x igual a 2. Para localizar o y. X igual a 2. Y igual. Bom, o y, está aqui a lei, ó, x mais 1. Então, esse y vai ser igual, o x ali eu estou usando 2. 2 mais 1. E o y, 2 mais 1, 3. Então, aqui vai ser o 3. Então, significa que aqui no 2, ó, como referência, ó, eu vou seguir, lá. Ó, vai fazer com quem? Vai fazer com 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2,5, 1, 2. Se aqui é o 1, ó, porque tudo isso é 2, aqui seria o 1. Então, o 3 seria 1, 2, 3, 2,5. Aqui, mais ou menos, seria o 3. Para usar aí uma espécie de escala, tá? Para ficar proporcional, o gráfico ficar bonitinho. Então, aqui está o ponto, ó. O 2 com 3. Por que é 2 com 3, senhor? Porque a lei é y igual a x mais 1 nesse caso. Se o x é 2, 2 mais 1, 3, vai fazer a dupla 2 e 3. Então, eu tenho um ponto aqui. Certo? Como eu verifico que antes do x aqui é positivo, eu sei que o gráfico vai ficar assim, ó. Vai ficar desse ponto subindo, ó. Opa, tá errado. Deixa eu desfazer aquela bolinha ali. Ó, daqui então vai ficar subindo. Ó. E aí que essa inclinação, ó, nota que eu não vou nem me preocupar se vai ficar mais de pé, mais deitada. Eu não vou me preocupar com esse tipo de
de inclinação. Tem como saber? Tem. É só fazer o próximo, né? Para saber a inclinação aqui, ó, o que, que eu posso fazer? Deixar assim, ó, tá? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, para ficar com um gráfico mais preciso. Eu posso usar aqui um próximo x igual a 3. Ó, daí seria aqui, ó, igual a 3. E aí faço o cálculo para ver com quem ele faz. Ele vai ficar 3 e 4. Aí eu sei que o 3 aqui eu vai fazer com 4. Aí eu teria um outro ponto aqui para ficar mais, vamos dizer assim, mais correta essa inclinação. Então, se tu quiser essa inclinação mais correta, tu faz isso. E eu vou deixar assim, já está de bom tamanho. Ó. Já dá para ver que aqui é constante. E a partir do 2 a reta vai ficar subindo. Certo? Então, vou usar esse critério aí. E aí, Sor? E o pedaço aqui, ó, entre 1 e 2 não está tendo função aqui, ó. Bom, aí é só baixar aqui, ó. É só seguir essa reta. Meu gráfico não ficou muito bom, deixa eu desfazer aqui. Ó, eu vou seguir aqui, ó. Ó, vou seguir aqui. Por que, Sor? Porque aqui, ó, eu tenho essa situação aqui, ó. Quando o x for maior que 1, ela vai ficar assim, ó. Né? Então, que isso? Tem obra aí? Então, do x maior que 1, eu tenho a reta subindo. Do x antes do 1, eu tenho a reta paralela ao eixo x. Então, tá aí o gráfico. Ó, tá ali no teu livro, bem assim, certo? Então, é isso que acontece. Tranquilo? Bom, então isso é a parte gráfica. É assim que se relaciona. A questão de valor numérico. Lembra que eu falei sobre valor numérico? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer valor numérico, tá? Então, isso aqui não tem no teu material, tá? Eu estou acrescentando aqui no nosso estudo também valor numérico. Ó, eu fiz o gráfico e disse que também faria valor numérico. Ou seja, vou substituir o x por algum valor. Então, vou fazer dois exemplos. Vou fazer letra A, vou fazer um f de 0, por exemplo. E vou fazer uma letra B, um f de 8, por exemplo. Dois valores numéricos. O que significa isso, Sor? F de 0 e F de 8. Significa que o x aqui é 0 e o x aqui é 8. Aquilo que eu falei, ó. Eu vou encontrar o resultado do y para a substituição do x por algum valor. Que valor vai ser? 0 e depois 8. Então, como é que eu vou saber qual das duas leis eu vou usar? Aí eu faço o seguinte, eu penso assim, ó. X é igual a 0. O x igual a 0, ele é menor que 1 ou ele é maior que 1? X igual a 0. É bem difícil essa pergunta. X igual a 0, ele é menor que 1 ou ele é maior que 1? Ele é menor que 1. Menor. Então, significa que eu vou usar a lei de cima, ó. E o que diz a lei de cima? A lei de cima diz que o f de x, ou seja, o y, é 2, simplesmente. Ó. Já é 2 direto, não tem conta. Quando o x é menor que 1, o valor do y, o f de x, é 2. Então, aqui, f de 0 tem conta? Não. F de 0 é igual a 2. Pronto. Simples assim. E agora o f de 8. Bom, eu olho o x aqui, ó, x igual a 8. 8 é menor que 1, igual a 1 ou é maior que 1? O 8 ele é maior que 1. Como ele é maior que 1, eu vou usar a lei de baixo, ó, x mais 1.
Então aqui vai ter uma continha. Vai ser, aqui eu vou usar a lei x mais 1. Então isso vai ficar, o x é 8. 8 mais 1. E aí o f de 8 vai ser igual a 9. Então eu fiz um f de 0 que é 2 e um f de 8 que é 9. Vamos supor que eu quisesse, quanto é que é f de 0 mais f de 8? Vamos supor que fosse esse meu objetivo. Bom, aí f de 0 deu 2, mais f de 8 deu 9. Resposta, 2 mais 9, 11. Vamos supor, podia ser isso o exercício. Tranquilo? Então isso é o valor numérico dentro de uma função definida por mais de uma lei. Quando a função é definida só por uma lei, vamos supor que a lei fosse simplesmente assim, y igual 5x mais 8. Então, para qualquer valor numérico, para qualquer valor do x, tu sempre vai substituir aqui, ó. No lugar do x, tu vai botar o valor que tu queres de x. Ah, o x é igual a 3. 5 vezes 3 mais 8. Ah, o x é igual a 9. 5 vezes 9 mais 8. Então, é só substituir o x pelo valor dado. Quando tu tens duas leis, como aqui, por exemplo, e poderíamos até ter 3 leis, enfim. Quando eu tenho aqui duas leis, tu vai ter que olhar o teu x. Ah, o x é igual a 0. Ele se encaixa aqui ou se encaixa aqui? Bom, x igual a 0. 0 é menor que 1, eu vou usar a lei de cima. Ah, x igual a 8. 8 é maior que 1. Ah, eu vou usar a lei de baixo. Então, tu vai ter que tomar esse cuidado quando for fazer valor numérico em função definida por mais de uma lei. Para encerrar o nosso encontro aqui, eu vou fazer mais um exemplo disso, de valor numérico em mais de uma lei. Essa aqui, ó. Certo? Aqui está pedindo para construir o gráfico. Eu nem vou construir o gráfico, tá? Eu vou direto aqui fazer valor numérico. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui de valor numérico. Vou fazer f de menos 5 mais f de 2 e mais, ou botar menos aqui, menos f de 8 ou f de 10. Para não ficar igual f de 8 do outro lá. Muito bem, vou fazer isso. Então, primeiro eu vou fazer f de menos 5. Como se fosse um rascunho aqui, ó, f de menos 5. Eu vou ter que escolher, ou é a lei de cima, ou é a lei do meio, ou a lei de baixo. Bom, onde é que está esse menos 5? Esse menos 5 é menor que 0. Menos 5 está entre 0 e 3. Ou menos 5 é maior que 3? O que tu acha? É menor que 0, entre 0 e 3 ou maior que 3? É menor que 0. Então tá. Então significa que tu vai usar a lei de cima. Então f de menos 5, tu vai usar aqui, ó, x menos 1. Quem é o x? É justamente menos 5. Então vai ser aqui, ó, menos 5 com menos 1. O x é menos 5 com menos 1. E aí o f do menos 5 é igual a menos 6. Então isso aqui, ó, tá dando menos 6. E o f de 2, senhor? F de 2. Aí eu vou pensar, o 2 é menor que 0. O 2 está entre 0 e 3. Ou o 2 ele é maior que 3? O 2 ele está entre 0 e 3. Então, quando for entre 0 e 3, não tem conta de novo. Olha aqui, ó, f de x é igual a 0 direto. Ó. Não tem o x, não tem continha. É 0. Então, aqui eu não preciso nem fazer conta nenhuma. F de 2 é 0. Pronto. Então, isso aqui é 0. E agora eu tenho o f de 10. F de 10, observa que agora o 10 ele é maior que 3. Então, isso aqui não interessa para mim, isso aqui não interessa para mim. Só interessa a terceira lei, que é para quando o x é maior que 3. Como nesse caso, o x é 10, é maior que 3. Então, a lei é 1 menos x.
Então aqui eu vou botar a leizinha aqui, ó, 1 menos x. Então isso vai ficar 1 menos o x é 10, 1 menos 10. E aí eu tenho que f de 10 é igual 1 menos 10 menos 9. Então isso aqui, ó, é menos 9. Resposta desse exercício: menos 6 mais 0. Aqui, ó, menos 9, ó. Vou fazer devagarzinho, ó. Aqui, mais 0, menos o menos 9. Isso vai dar menos 6, mais 0, mais 9. Menos 6 mais 0 mais 9. Menos 6 mais 0, menos 6. Com mais 9 é 3. Resposta final igual a 3. Então, tá aí um exercício de valor numérico. Tranquilo? E aí, nós vamos até aqui, encerrando esse livro 2, tá? Era o que faltava desse livro 2 para a aula de hoje. Estudo do sinal da função e gráfico e valor numérico em função definida por mais de uma lei. Tranquilo? Era o que eu queria para hoje. Eu já distribuí aí no chat a atividade da aula de hoje, que é justamente sobre esses dois assuntos que nós vimos, né? Então dá para ir respondendo e ir enviando para mim. Dúvidas? Não, sim. Tá tudo tranquilo aí? Todos têm o link da atividade que eu mandei? No chat aí? Sim. Então tá. Então copiem o link para fazer. Senão eu envio de novo. Tem necessidade de eu enviar de novo? Se alguém chegou depois? Não? Então tá. Então assim, pessoal, ó, hoje a gente consegue, a gente sempre vai até o meio-dia, hoje a gente vai ir até 10 para o meio-dia, né, um pouquinho antes, deu 1 hora de aula mais ou menos. Logo em seguida eu vou colocar aí o... Deixa eu até encerrar aqui a gravação.